leite é a principal atividade econômica para 5.800 famílias matogrossenses, organizadas no sistema cooperativo e responsável por 35% do leite formal industrializado no estado. Diagnóstico da cadeia produtiva do leite, realizado pela Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso, a OCB-MT, demonstra que a média de produção é de 100 litros dia por cooperado. Mas esse número pode melhorar. Com o Programa Leite a Pasto, que é parte integrante do Programa de Desenvolvimento de Conhecimento Estratégico da Cadeia do Leite, em cooperativas de laticínios do estado, produtores rurais estão recebendo conhecimento e desenvolvendo estratégias e ações para enfrentar os desafios do ramo agrofamiliar. Nós estamos a 4 quilômetros de Juína, na Chácara São José, comunidade São Felipe, onde o produtor rural aderiu há cerca de 3 anos ao Programa de Educação Continuada Leite a Pasto. Hoje, o professor médico veterinário veio novamente para ministrar mais uma fase importante deste programa. A propriedade é do senhor Antônio Chiquito. Para essa fase do leite a pasto, ele recebeu produtores da região, que foram acompanhar as instruções fornecidas pelo médico veterinário e consultor técnico Edmundo Benedetti. A nossa função aqui é justamente profissionalizar os produtores rurais, cooperados, ligados à cooperativa e que tem como base a atividade leiteira. E a partir daí, então, começamos uma trajetória de educação continuada dentro do programa que é passo a passo. Nós temos os pontos vitais, os pontos importantes na administração de uma pecuária leiteira. Os pontos vitais envolvem colocação de água de bebida, envolve subdivisão das pastagens que existem. Eles não vão enfiar a mão no bolso, eles vão utilizar os recursos existentes na propriedade. Nós vamos ensinar isso a eles, enxergar a propriedade como empresa e aí tirar esses recursos necessários para a execução de cada passo. Depois vem o manejo de pastagem. O manejo de pastagem é feito na régua, é um pedaço de bambu, é um cabo de vassoura, altura de entrada e altura de saída máxima. Isso já está pesquisado, cada capim tem sua entrada, cada capim tem sua saída, nos animais, E depois, um caderno, onde tem 5 matérias, nessas 5 matérias contempla toda a atividade leiteira, ele vai anotar tudo, para que depois nós façamos periodicamente, mês a mês, através do técnico, uma análise dos resultados e ver o que vai a cada vez mais sendo colocado em prática. No dia de campo, o professor Benedetti visitou uma área de pastagem e abordou soluções para os produtores que estão na 3ª fase do programa. Nesse pasto, nós estamos observando como que o pasto está forrando o solo, certo? O que de matéria morta ele está deixando no solo, entendeu? E a potencialidade dele de rebrota. Então a gente está mostrando as folhas novas que estão surgindo do meio, certo? A ausência de ervas daninhas, o pasto não está sujo de ervas daninhas, certo? E a subdivisão. Nós estamos discutindo hoje, agora, essa sombra, áreas de descanso, porque na pastagem a gente faz, por exemplo, nesse ambiente aqui, são aproximadamente 7 hectares, 6 hectares. 6 hectares, para quem não sabe o que é hectare, são 10 mil metros quadrados, O alqueire, 2,42 hectares. Então, nós vamos colocar 2 bebedouros. Um bebedouro aqui de 1.500 litros e um bebedouro mais à distância, 300 metros depois, certo? De mais 1.500 litros. Saleiro e sombra. Então nós estamos falando assim, em vez de eu colocar uma sombra artificial, eu vou aproveitar essas árvores e vamos fazer aqui uma área de descanso. Essa área de descanso, ou lazer, nada mais é do que um espaço de 6 metros quadrados por animal, para que ele então venha, lambe o seu sal, beba sua água, rumine, fique aqui sossegado, certo? Sem aperto, sem nada. Ele andou mais 150 metros para lá, já tem outro bebedouro, entendeu? Então essa distância, que é tudo pesquisa, favorece e muito o conforto animal, o desestressamento do animal. Consequentemente, ele come mais forragem. Quanto mais água ele bebe, mais forragem ele come. Acompanhou o professor Benedetti, o analista de desenvolvimento do sistema OCB-MT,
Mauro Machado Vieira. Foi a OCB que solicitou o programa Leite a Pasto aos produtores da bacia leiteira. Esse trabalho partiu de um diagnóstico que foi feito no estado em 2010, onde identificou que 87% dos produtores ligados à produção e atividade leiteira no estado estavam abaixo dos 50 litros de leite diários e 93% dos produtores na faixa abaixo de 200. E o que foi identificado? É a questão da dificuldade de uma assistência técnica de qualidade, baixo grau de instrução, né, da maioria dos produtores também, e a necessidade de profissionalização. E através da organização do sistema de produção e orientação e capacitação de técnicos e cooperados, né, a gente vem procurando transformar a realidade desses produtores através da educação continuada. Aqui no município de Juína, são quantos produtores que estão nesse programa? Aqui a cooperativa abraça tem 4 unidades demonstrativas, né? Contando com a do Chiquito aqui. E a gente está no estado aí atingindo 4 regiões importantes na produção de leite, né? A gente tem a região leste, a cooperativa em Campinápolis, na região do Araguaia. Aqui no Nortão nós temos a Copernova, na região de Terra Nova do Norte, Araputanga, na região oeste. E aqui em Brasnorte e Juína. Um total de 5 cooperativas envolvidas no trabalho aí. Como que você vê o resultado do aumento da produção depois que o programa foi implantado? Olha, aqueles produtores que não tiveram resistência em aceitar as propostas, a metodologia sugerida, desenvolvida, eles têm tido resultados satisfatórios. Ele tem causado mudanças na qualidade de vida desses produtores. Nesta área de pasto de 14 hectares, o proprietário pretende colocar 50 vacas leiteiras. E neste momento, o professor aposentado médico veterinário está analisando o pasto para fornecer as dicas que serão importantes no dia a dia deste produtor rural. A gente tem que virar profissional naquilo que faz, né? A gente já vê exemplos de produtores rurais que eram plantadores e só sobreviveu quem virou produtor. E o objetivo aqui nesta área de 14 hectares é pôr 50 vacas em produção. Então, através dos conhecimentos do professor, a gente já está no terceiro estágio aqui, né? Está faltando sombreamento e água, mas eu acredito que daqui para o final do ano a gente está com a propriedade toda já estruturada para essa produção de 50 vacas em 14 hectares. O programa tem duração de 4 anos e os resultados já podem ser vistos. Principalmente o manejo, né? Se nós estamos numa área aqui de brisanta, braquiária brisanta, eu tinha feito o piqueteamento. O professor esteve aqui em novembro e me sugeriu redividir essa área, né? Um corredor aqui no meio. A gente fez o que ele pediu e a gente já viu que já sobrou capim. O ano passado, por exemplo, essa área aqui era uma área que a gente ficou degradada. Não tinha pasto, não tinha nem cobertura. Então, com o piqueteamento e o manejo, a gente já conseguiu recuperar essa área, né? Hoje eu estou com 24 vacas aqui em cima desses 14 hectares. Tem mais 4 vacas solteiras, 28 e 25 bezerros. Então tem 50 e poucas cabeças no grande pequeno em 14 hectares. E ainda tem aquela área do lado de lá, que é uma área irrigada, né? Que são 4 hectares e ponto 7 de Mombaça, que o gado ainda não foi lá. Então eu acredito que a hora que eu passar o gado para lá semana que vem, essa área aqui, esse ano ainda a gente já pode botar mais gado aqui, que a gente vai ter matéria seca para seca nessa área de brisanta aqui, vedando por 60 dias esse pasto aqui.